Existe uma tensão crescente envolvendo o Supremo Tribunal Federal. E essa tensão não está mais restrita aos bastidores, porque passou a ocupar espaço central no debate público e na percepção de grande parte da população. Nos últimos dias, uma série de declarações e acontecimentos chamou a atenção e levantou o questionamento sobre o papel da Corte dentro do cenário político atual. O ponto de partida dessa discussão envolve falas recentes do ministro Gilmar Mendes, que concedeu entrevistas com o objetivo de defender a atuação do STF, mas acabou gerando reações negativas. Algumas dessas declarações foram interpretadas como inadequadas por parte do público, o que aumentou a repercussão e levou a um pedido de retratação. Esse episódio não aconteceu isoladamente, porque surge em um momento em que a relação entre o STF e setores da oposição já apresentavam sinais de desgaste. E dentro desse contexto, um dos nomes que ganhou destaque foi o do ex-governador Romeu Zema, que passou a fazer críticas mais diretas à atuação da Corte. Zema questiona decisões e aponta o que considera uma atuação política do STF, o que gerou respostas firmes por parte de ministros. Essas respostas incluíram declarações duras e a possibilidade de consequências jurídicas, o que ampliou ainda mais a tensão. E é exatamente nesse ponto que o cenário deixa de ser apenas institucional e passa a ser interpretado como um conflito político. De um lado, ministros defendem que estão cumprindo seu papel constitucional, garantindo o funcionamento das instituições e combatendo abusos. Do outro, críticos argumentam que há uma expansão desse papel, com decisões que avançam sobre o campo político. Esse tipo de divergência não é novo no Brasil, mas o que chama a atenção agora é a intensidade com que ela se manifesta. E, principalmente, o impacto que isso gera na percepção pública, que hoje tem um papel decisivo no cenário político. Um dos pontos mais debatidos nesse contexto é o chamado inquérito das fake news, criado com o objetivo de combater desinformação. Apesar da proposta inicial, o instrumento passou a ser alvo de críticas relacionadas aos seus limites e alcance. Para alguns, trata-se de uma ferramenta necessária para proteger o ambiente democrático. Para outros, levanta dúvidas sobre possíveis excessos e riscos à liberdade de expressão. Esse debate se intensifica ainda mais quando envolve figuras políticas, porque mistura dois elementos sensíveis: justiça e poder. Outro ponto que ganhou destaque foi a discussão sobre liberdade de expressão e seus limites dentro do ambiente político e institucional. A questão central passa a ser até onde vai o direito de crítica e em que momento essa crítica pode ser considerada ilegal. Essas perguntas não têm resposta simples, o que explica o nível de controvérsia que elas geram. No caso de Zema, suas declarações foram interpretadas de formas diferentes por diferentes grupos. Para seus apoiadores, representam um exercício legítimo de crítica política. Para outros, podem ultrapassar limites legais estabelecidos. Essa divergência de interpretação alimenta o conflito, porque não existe um consenso claro sobre o tema. Ao mesmo tempo, outro episódio contribuiu para ampliar a repercussão, envolvendo uma fala considerada inadequada que gerou críticas públicas e posterior pedido de desculpas. Esse tipo de situação impacta não apenas o conteúdo da discussão, mas também a imagem institucional, porque amplia o debate para além do campo jurídico, atingindo também o campo político e social. Outro elemento importante nesse cenário envolve decisões anteriores do STF relacionadas à legislação, especialmente no que diz respeito à ampliação da interpretação de determinadas condutas. Essas decisões são vistas por alguns como avanços importantes na proteção de direitos. Por outros, são interpretadas como expansões que podem gerar controvérsia. E quando esse tipo de decisão entra no debate político, o impacto tende a ser ainda maior. Isso porque diferentes interpretações passam a coexistir, o que aumenta o nível de discussão. Ao mesmo tempo, cresce o debate sobre a atuação do STF ao longo dos últimos anos. Alguns analistas apontam que houve uma mudança gradual, com maior protagonismo em temas políticos. Outros defendem que esse protagonismo foi necessário diante de crises institucionais enfrentadas pelo país. Independentemente da posição, existe um ponto em comum.
o STF ocupa hoje um espaço central no debate político nacional. E isso naturalmente gera maior exposição e, consequentemente, mais críticas. Outro fator que contribui para esse cenário é o ambiente eleitoral, que tende a intensificar qualquer tipo de conflito. Com a aproximação das eleições, declarações e decisões passam a ter um peso ainda maior, e isso faz com que cada movimento seja analisado também sobre um olhar político. No caso de Zema, por exemplo, sua postura pode influenciar sua visibilidade e posicionamento dentro do cenário eleitoral. Críticas institucionais podem fortalecer ou enfraquecer uma imagem pública, dependendo da forma como são percebidas. E é exatamente aqui que entra um dos elementos mais importantes da política moderna: a percepção. Na prática, percepção muitas vezes pesa tanto quanto fatos concretos, porque influencia diretamente a opinião pública. E a opinião pública, por sua vez, tem impacto direto nas decisões eleitorais. Esse ciclo é o que torna esse tipo de conflito tão relevante no cenário atual. Outro aspecto fundamental é o papel da mídia, que influencia a forma como esses acontecimentos são apresentados ao público. Diferentes abordagens podem gerar diferentes interpretações sobre o mesmo fato, e isso contribui para a existência de múltiplas narrativas. Quando múltiplas narrativas coexistem, o cenário se torna mais complexo e mais polarizado. Outro ponto que começa a ganhar destaque é a discussão sobre os limites institucionais entre os poderes. Até onde cada poder pode atuar sem interferir no outro é uma questão central em qualquer democracia. E no Brasil, esse debate volta a ganhar força em momentos de tensão como o atual. O equilíbrio entre os poderes é essencial, mas também é constantemente colocado à prova. E momentos como esse acabam revelando essas tensões de forma mais evidente. No cenário atual, o que se observa é justamente um teste desses limites. Com declarações fortes, reações intensas e interpretações divergentes. Tudo isso contribui para um ambiente de incerteza. E essa incerteza se reflete diretamente no debate público. Ao mesmo tempo, também gera interesse, porque envolve temas centrais para o funcionamento do país. Justiça, política e liberdade de expressão passam a se conectar de forma mais intensa. E quando esses elementos se cruzam, o impacto tende a ser maior. O futuro desse cenário ainda é incerto, porque não existe uma definição clara sobre como esses conflitos vão evoluir. Mas uma coisa é evidente: o debate está longe de terminar. E tende a continuar nos próximos meses, especialmente com o avanço do calendário político. A relação entre instituições e atores políticos seguirá sendo observada com atenção. E cada novo episódio pode alterar o rumo dessa discussão. Por isso, acompanhar esses movimentos se torna essencial para entender o cenário atual. E também para antecipar possíveis desdobramentos futuros. No final, o que está em jogo vai além de nomes ou episódios específicos. Envolve o funcionamento das instituições e a dinâmica do poder dentro do país. E é exatamente por isso que esse tema desperta tanto interesse e tanta discussão. Esse cenário também levanta uma outra questão importante, que vai além dos acontecimentos recentes e entra em um debate mais profundo sobre o papel das instituições em uma democracia. Quando decisões passam a ter grande repercussão política, aumenta também a necessidade de transparência e clareza na comunicação com a população. Isso acontece porque quanto maior o impacto de uma decisão, maior tende a ser a cobrança pública sobre ela. E essa cobrança não vem apenas de políticos, mas de diferentes setores da sociedade. Outro ponto que começa a ganhar relevância é a confiança institucional, que é construída ao longo do tempo, mas pode ser afetada rapidamente em momentos de crise. Quando surgem dúvidas constantes, o debate deixa de ser apenas técnico e passa a envolver credibilidade. E credibilidade é um dos pilares fundamentais para o funcionamento de qualquer instituição. Sem ela, até decisões corretas podem ser interpretadas de forma negativa. Por isso, a forma como os conflitos são conduzidos se torna tão importante quanto o próprio conteúdo das decisões. E é justamente nesse ponto que muitos analistas começam a observar não apenas o que está sendo feito, mas como está sendo feito. Diante de tudo isso, a pergunta que permanece é direta:
Estamos diante de uma crise pontual ou de uma mudança mais profunda no cenário institucional brasileiro? A resposta ainda não está clara, mas os sinais indicam que o debate continuará intenso. E entender esses sinais é fundamental para compreender o que pode acontecer nos próximos capítulos. Se você quer acompanhar análises diretas, claras e sem enrolação sobre o que realmente está acontecendo na política, se inscreve no canal Visão Política.